boa noite para vocês. A gente tinha combinado, né, de falar até sobre a questão do estresse nessa semana, mas por conta de algumas mensagens que eu recebi, por conta de algumas questões que eu vi também no decorrer da semana, eu achei melhor falar um pouco sobre a personalidade do atleta e até a gente fazer algo mais interativo, por isso que até eu coloquei lá no grupo para vocês colocarem, trazerem, né, caderno, enfim, caneta, para a gente fazer essa troca. E aí, vocês estão com caderno, vocês estão com caneta? Alguém aí assistiu a aula da semana passada? Eu assisti. Eu assisti também. Legal. Eu assisti também, foi muito bom. Que bom, que bom. E vocês estão com caderno aí com caneta? Estou. Legal. Então vamos lá. Por que eu decidi, então, a gente falar sobre a personalidade do atleta, né? Porque cada vez mais eu percebo a busca em ter uma personalidade definida, né? Qual é o atleta, então, que mais passa em testes? Qual é o atleta que menos tem dispensa de clube? Como que a personalidade influencia ali na questão de estar no banco ou estar no time titular? Tudo isso são coisas e pontos que eu tenho visto que tem impactado muito para os atletas de uma forma geral. E até para os treinadores também. Eu atendo alguns treinadores e parece que a gente está correndo atrás de uma personalidade específica do atleta. Né? A gente está correndo atrás de atletas que têm a personalidade semelhante. E isso não precisa ser assim. Por quê? Porque, primeiro, que isso é impossível, a gente não consegue ter a mesma personalidade, os atletas eles não conseguem ter o mesmo perfil, mas é importante porque a gente começa a identificar o tipo de perfil que cada um tem e saber lidar, né, a usar isso a nosso favor ou até mesmo em casos de treinadores, pais e mães, para o outro também, né? Então, aqui, passando a apresentação, acho que todo mundo estava aqui, todos já viram e me conhecem, e eu quero começar aqui perguntando para vocês um pouco sobre essa introdução, o que para vocês é a personalidade no esporte? E aí eu vou pedir para vocês, e não em formato de aula, mas uma troca mesmo, se vocês puderem compartilhar, enfim, o que vocês entendem que é a personalidade no esporte? Eu acho que tem muito a ver com comportamento no dia a dia, né? Porque cada dia do atleta na concentração é um dia diferente, são desafios diferentes. Então, é como ele se comporta a alguns estímulos, algumas cobranças, né? Pré-jogo, como que ele se comporta no dia a dia dos treinos, né? Se ele é mais contido, se ele é mais expansivo, se ele é mais tranquilo, eu imagino que seja isso daí. E a personalidade, de uma forma geral, o que você colocaria aí, Fabiano, o que é a personalidade em si, no seu ponto de vista? E aqui não tem certo nem errado, não, gente. Eu acho que tem a ver muito com tomar de decisão. Quando lhe é dado um desafio, ou cobra um rendimento, alguma coisa, como que ele assimila essa cobrança e como que na prática ele executa isso, né? Eu acho que tem a ver a execução com a personalidade dele, né? Se, por exemplo, se ele recebe uma cobrança dura, se ele reage um pouco acanhado ou se ele vai para cima, se ele levanta a guarda e vai para cima em relação a uma cobrança dura, por exemplo. Uhum. Você é treinador, Fabiano? Não, eu já auxiliei o pessoal em escolinha, né? Mas eu sou pai de atleta. Ah, legal. E em relação a isso, né? Vocês acham que existe uma personalidade que se refere ao atleta, ou então, assim, não existe, né, na verdade, um perfil característico de um atleta? Será que existe esse perfil de personalidade aí específico para um atleta? Ele precisa obrigatoriamente conter ou ter algum tipo de característica ou de personalidade específica, na opinião de vocês? Amanda, eu acho que cada pessoa, né, não só atleta, mas ser humano, tem um perfil, né, uma característica na sua personalidade. Mas para o atleta, ele tem que desenvolver alguns detalhes nessa personalidade, sabe? Que vai ajudá-lo e vai influenciar de alguma forma no desenvolvimento dele. Não que é alguma coisa assim, enquadrado, né? Um perfil
né? Como que eu te explico? Uma coisa que todos têm que ser igual, mas eu acho importante desenvolver alguns detalhes nessa personalidade, ou seja, moldar essa personalidade, né, para um melhor desenvolvimento. Eu acredito dessa forma. Algumas coisas é como se tivesse, não tem como não ter, é tipo isso, né? É tipo isso, Tá, porque, né, é uma profissão diferente. Então, tem algumas coisas que tem que ser moldadas, sim, e tem que fazer parte da personalidade, que senão vai ficar para trás. Eu acredito dessa forma. perfeito. E aí, vocês acham que a personalidade, essa característica de personalidade, ela é determinada mais por um fator interno, tipo genético que nós temos, biológico? Então, eu tenho essa característica porque eu nasci assim, ou se isso é moldado à medida que a gente vai tendo experiências. O que vocês acham? Eu acho que é um pouco dos dois. É, eu também acho. Que a pessoa já nasce com aquele perfil e no decorrer da vida, da convivência, com quem ela convive, o tipo de liberdade que ela tem dentro da sua família, em casa, o tipo de relacionamento que tem numa escola, e aí por aí vai, e vai se moldando. Perfeito. E é isso mesmo. Só que a gente fala, né, e os estudos mostram para a gente que 50% é fator interno, né, fator biológico, e 50% são fatores externos. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um ponto que nenhum desses dois aqui, até uma determinada idade da vida, a gente tem controle. Né? E é por isso que eu chamo a atenção, principalmente para quem aqui tem filhos, né, de idade mais jovens, porque quando eles ainda são crianças ou eles estão no início da adolescência, eles não têm controle, claro, né, da parte genética a gente não tem mesmo, só o que exprime ali a epigenética, mas eles também não têm muito controle do que eles são expostos externamente. Por quê? Porque a gente acaba fazendo, né, para o filho, expondo ele em determinado ambiente e eles simplesmente cumprem aquilo, né? Então, nesse sentido, é algo que eu quero chamar a atenção que a gente vai falar mais para frente. E aí, falando da questão de característica, né? Liderança, determinação, garra, coragem, cada um fala uma coisa e talvez aqui, Angélica, seja um pouco do que você falou, né? Tem como um atleta ser atleta se ele não tiver o perfil de liderança? Tem, né? Imagina se a gente tivesse ali 11 líderes em um grupo, em uma equipe. Né? A determinação já é um ponto que nem tanto, né? A gente vê exemplos aí de atletas que talvez não sejam tão determinados, mas que chegaram lá. Mas tem sim ali seu teor, sua característica, garra, coragem, disciplina. Tudo isso são componentes que são importantes que o atleta tenha, mas a personalidade em si, ela se caracteriza, né, pela soma entre o que o atleta pensa, o que o atleta sente e o que o atleta faz. Essa é a soma do que a gente chama de personalidade. Porém, qual é o fator interessante? A gente só consegue enxergar aqui o agir. A parte de pensar e sentir, muitas vezes ela não é expressada, não é verdade? Então, eu posso pegar aqui, ver determinado atleta, ou então atender aqui determinado atleta, ou até mesmo com vocês e falar, nossa, porque a Vanessa agiu de determinado jeito, ela é assim. E não necessariamente, porque para aquilo ser determinante nela, precisa de ter o pensar, o sentir e o agir. E aí aqui eu quero fazer um parênteses, gente, rapidamente para a gente entender mesmo o que é esse sentir. E eu quero que, durante a minha explicação aqui, vocês vão fazendo essas conexões e essas correlações com a vida de vocês também. Vocês sabem me dizer a diferença entre emoção e sentimento? Entender a diferença do que é uma emoção e do que é um sentimento é importantíssimo para a vida, vamos dizer assim, e não só para a constituição de personalidade ou da sua ação. Mas tem uma frase, né, um texto até do Pedro Calabres, que eu gosto muito de usar como exemplo, que ilustra bem o que é isso. Vamos imaginar, então, que a gente vai fazer uma viagem, tá? A gente vai para Recife, passar uns dias de férias, e chega lá em Recife e nós decidimos fazer um mergulho. Então, a gente entra ali no mar, mergulhamos, à medida que a gente está ali embaixo do mar, né, embaixo da água, mergulhando, vendo os peixes, coisa mais linda de se ver, a gente olha para o lado e vê um tubarão vindo na nossa direção.
Isso é a emoção. Isso é a emoção. Por quê? Aconteceu um fato e o meu corpo ele responde de determinada maneira aquilo. Vamos levar esse exemplo para dentro de campo. O atleta está ali e de repente ele leva uma entrada mais dura proposital. Ele vai ter o quê? Uma resposta automática àquilo. Isso é a expressão da personalidade? Não. Isso é uma resposta instintiva. Isso não faz parte de uma personalidade ou de uma característica de ação. Isso é uma resposta. Tem como controlar isso? A emoção nós não temos controle, nós temos apenas gestão da emoção. Só que tem uma notícia boa, se por um lado a gente não controla a emoção, a gente faz o gerenciamento dela para quê? Para que eu consiga usar da minha inteligência na maneira com que eu respondo. Aí sim, eu consigo, depois de desenvolver isso, pensar na maneira que eu ajo em relação àquela emoção. Mas, quando a gente ainda não tem isso bem controlado, a gente só responde ao que acontece. Qual é o lado bom? A emoção, ela dura 30 segundos em média. Então, é aquela resposta automática. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas antigamente, aquela coisa de mãe que batia com chinelo, com cinta, falava assim, o tempo de eu ir lá pegar a cinta e voltar já passou um pouco da vontade de bater. Por quê? Porque aquela emoção, aquele ímpeto, ele passa. E a emoção, ela dura 30 segundos, em média. Tá, mas aqui o foco não é falar disso, mas é um parêntese importante. Agora, e o sentir, o que que é? Então, vamos lá, usar o mesmo exemplo lá do tubarão. Eu estou lá em Recife, e aí estou em alto mar ali, vou mergulhar. Só que eu penso, enquanto eu estou no barco ainda, putz, será que se eu tiver... Já pensou se eu estiver lá embaixo d'água e vier um tubarão na minha direção? Ou seja, eu vou sentir o quê? O mesmo medo que eu sentiria se o tubarão aparecesse de fato. Mas qual é a diferença? É que eu imaginei, eu pensei que aquilo podia acontecer, então eu senti. Então, o sentir aqui, quando a gente fala pensar e sentir, é exatamente nessa ordem. Por quê? Porque o sentimento, ele vem sempre depois de um pensamento. Então, eu penso e eu sinto. Se eu fico muito nesse ciclo aqui entre pensar e sentir, só um parênteses aqui está estabelecido até mesmo uma ansiedade. Penso, sinto, penso, sinto, penso, sinto. Pode ser que gere uma ansiedade, mas aqui é exatamente isso, é a soma entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Mas qual é a parte boa? A gente consegue ter este domínio e até mesmo moldar essa personalidade, por quê? Se por um lado a emoção a gente não controla, o pensamento a gente consegue. Não controlar que o pensamento ruim chegue, ele vai chegar, mas eu consigo controlar o que eu penso com aquele pensamento inicial que eu tive. Exemplo, eu penso então que eu sou inferior aos demais meninos. Eu posso sobrepor esse pensamento com outro pensamento para que eu sinta diferente. Então, é aqui onde a gente tem essa gestão. Tá claro até aqui, gente? Tá, para mim tá claro. Beleza, vamos lá. Sim, tá claro. Falando um pouco em relação ao que a Angélica estava falando, né? Que o corpo fala. E, de fato, fala mesmo. Apesar da gente não ter o controle, uma coisa que eu tenho percebido muito e falado muito com treinadores, até os treinadores que eu atendo mesmo, eles estão buscando essa parte de ação muito mais moldada. Eles querem, sim, aquele atleta que tem aquelas características que são faladas lá atrás. Por quê? Porque isso brilha aos olhos. E por quê? Porque cada vez está mais difícil encontrar pessoas que tenham essas características. Por quê? Porque, no final das contas, o grande segredo está no pensar e no sentir. Porque isso vai ser o reflexo do que eu faço. Só que, se eu não tenho esse molde aqui, o que a gente tem? Vários atletas que estão agindo da mesma forma, de maneira muitas vezes insegura, de maneira muitas vezes introvertida. Então, a gente precisa cuidar disso. E o corpo fala, olha só que interessante, eu falo com os meninos, né, com os atletas, quando vocês vão fazer um teste, o primeiro dia do teste, ele é muito importante, se não é que é o mais importante, porque ele vai determinar o quanto que o treinador vai dar de atenção para você durante a semana. Então, este molde, ainda que seja só na ação e que eu vou expressar a minha personalidade, é um estado de personalidade, e a gente vai ver isso mais para frente, ele precisa ser
ajustado nesse sentido. Por quê? Porque eu preciso modelar através do que eu penso, para que eu sinta, e assim eu reflita. Ah, Amanda, mas e o restante? O restante a gente vai corrigir à medida que o tempo vai passando. Mas isso aqui é fundamental, porque ainda que eu não tenha determinada característica que seja super importante, eu consigo entender o que eu tenho de característica para que eu consiga moldar no momento em que eu preciso. Porque a personalidade, ela não é aquela coisa estática, ela não é aquela coisa engessada, eu sou assim, expresso isso e vou ser assim para sempre. Não, por quê? Porque as experiências, elas falam por si. Então, o que vai acontecer? Se as experiências falam por si e eu sei a personalidade que eu tenho, eu consigo usar isso a meu favor. Por quê? Porque eu sei a experiência que eu vou viver quando eu vou num teste e eu sei o que eu posso melhorar. Qual é o limite que eu tenho aqui para chegar onde eu preciso, para expressar um pouco mais. Por quê? Eu sou introvertido, mas se eu expresso isso, fica muito mais difícil. Por quê? Porque a gente sabe que, como a Angélica bem colocou lá no início, tem características que elas são muito bem vistas, né? Mas a gente tem que se atentar ao que o corpo está dizendo também, porque isso também faz parte do que a pessoa vai enxergar da minha personalidade. E no futebol, cada vez mais, a gente precisa ter esse cuidado, principalmente quando a gente está em teste. Na verdade, é eterna vigilância, é sempre, né? Todos os dias a gente precisa se atentar. Por isso que conhecer o seu tipo de perfil, a sua tendência de personalidade, acaba sendo importante, porque aqui é onde a gente consegue moldar esse contexto todo. O ponto é, não existe hoje na literatura uma personalidade ou uma explicação assim de que, nossa, o atleta ele tem essa personalidade. Até porque a gente tem várias hipóteses que são apresentadas. Por exemplo, a hipótese de seleção. O que ela quer dizer? Que para eu chegar ao esporte, eu já tenho que ter determinadas características. E a gente vê que isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Para chegar no esporte, eu preciso ser corajoso, eu preciso... Mas nem todos os atletas são. Então, ela também não é aquela coisa super verídica. Por isso que a literatura ela não tem uma definição concreta. Tem uma outra hipótese, que é a hipótese da socialização. O que ela quer dizer? Que eu chego ao esporte e o esporte molda a minha personalidade conforme eu vou tendo as experiências. E isso também é verdadeiro, isso também acontece. Ou seja, eu não preciso chegar ao esporte, eu não cheguei ao esporte porque eu tenho, mas a partir do momento que eu estou ali, eu desenvolvo. E tem a hipótese de interação. Na verdade, que são aquelas pessoas mais extrovertidas tendem a procurar o esporte, mas, em contrapartida, elas ganham ali aquela disciplina. Então, eu tenho ali o ímpeto à extroversão, eu tenho aquela questão de liderança, mas eu preciso da disciplina. Então, acaba que se interage uma ligação com a outra. Então, eu procuro pela vontade de ganhar disciplina. Quantas pessoas a gente vê que não entram no esporte porque querem buscar alguma coisa? E isso também é verdadeiro. Só que quando a gente vê dentro desse contexto, todas as coisas se alimentam. Então, por que hoje fica cada vez mais, até dentro dos clubes de futebol e para os treinadores, fica essa dúvida? Porque não há um perfil, até hoje, ninguém conseguiu definir um perfil que é específico para atleta. Hoje, os clubes, os atletas, os treinadores buscam algo. O atleta, então, ele sempre se cobra, eu busco algo, mas eu não sei nem o que é. Por quê? Porque nem a literatura sabe. Então, também, se a gente olhar por esse aspecto, a gente pode até diminuir um pouco da cobrança de alguns meninos. A gente pode até olhar com mais compaixão e com mais carinho e enxergar que fala, poxa, você tem essas características, mas dentro disso aqui que você tem, de característica que você está vivendo nesse momento, de personalidade, como é que a gente consegue melhorar? Como é que a gente consegue aproveitar ao máximo que você tem? E não ficar buscando, de repente, uma coisa que ninguém nem sabe o que é. E eu vejo muito isso, por isso que eu vi essa necessidade. Por quê? Porque os pais cobram do filho, muitas vezes, que ele tenha uma personalidade que não é inerente a ele, que ele não teve oportunidade para desenvolver aquilo, e ele fica naquela cobrança e ele não sabe nem do que é exatamente. Por quê? Porque eu não me conheço a esse ponto. Isso também vem por parte dos próprios atletas, que também querem buscar ser como uma determinada pessoa, um determinado outro atleta que está ali e tem destaque, mas é uma coisa que eu posso explorar aquilo que eu tenho de bom. Isso também por parte do clube.
Por quê? Porque aquele menino que tem perfil de liderança, ou aquele que vai e faz gol, é mais bonito, mas eu também não posso ter todos os meninos da mesma personalidade dentro do mesmo grupo. Então, a intenção, no final das contas, claro que a gente entendeu um pouco aqui do conceito da personalidade, tudo isso, mas é fazer com que a gente minimamente identifique o que cada um tem de personalidade ali, o que cada um está vivendo de personalidade, qual que é o temperamento deste momento, para que dentro disso eu consiga explorar o melhor. Por quê? Porque isso acaba gerando quadros de ansiedade, e a gente está vendo isso cada vez mais acontecer. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa ou tem algo para falar dentro desse contexto. Vamos pensar aqui. Qual é a diferença entre o traço da personalidade e o estado de personalidade? Vocês conseguem me ajudar nessa resposta aqui? Com base até nessas imagens que eu falei, que eu coloquei aqui? Oi. Oi, Vanessa. Boa noite. Meu ponto de vista, eu acredito que o traço é aquilo que a gente traz, que o atleta traz, por exemplo, o meu filho, que ele traz que é dele, e o que eu e o pai e o meio influenciamos. E o estado vai muito daquilo que o momento que ele está passando no clube, e o momento de que como ele está em relação, se ele está sendo convocado, se ele não está, se ele está indo, se eles estão em uma competição, estão numa fase boa ou não. No meu ponto de vista, eu penso que talvez seja algo parecido com isso. Perfeito, é isso mesmo. E aí a gente coloca ali o atleta ali, o Felipe Melo, ele tem um traço de personalidade mais marcante, né? Então isso é dele. Você vai ali em todos os jogos e isso é dele. Já o Zidane, eu trouxe ele aqui para ilustrar em uma competição que teve a Copa do Mundo, acho que 2006, se não me engano, onde teve uma questão ali que houve uma ofensa, né, na parte da família, ali por parte da família dele, da mãe ou irmã, e aí ele ficou extremamente revoltado, mas aquilo foi um estado que o ambiente exigiu que ele tenha. E isso o nosso instinto também faz com que a gente trabalhe dessa forma. Já o Ganso, por exemplo, ele tem aquele traço que é um pouco mais diferente, né? Se a gente pega a história dele lá atrás, junto com o Neymar, mas aqui é para ilustrar a diferença mesmo entre o que é traço, o que é meu, o que eu já tenho, e as adaptações que eu faço. Aí eu pergunto para vocês, hoje vocês têm filhos atletas que vocês estão vendo no dia a dia, vocês acompanham, o quanto que o ambiente, o cenário está exigindo do filho de vocês que ele tenha um estado de personalidade que não necessariamente é um traço que ele tenha. E por que eu faço essa pergunta? Porque isso, de certa forma, vai gerar aquele processo ansioso que a gente viu lá atrás. Porque eu estou fazendo um esforço para sentir, um esforço para pensar, e que isso está me gerando algo que foge um pouco da minha essência e é mais difícil de atingir. Então, será que a gente não está vendo ali, por essa falta de identificação, que eu preciso chegar ali em algum lugar que é muito distante, de chegar, e eu não estou forçando ali um estado de personalidade ou algo que ele precisa vire um traço que ele não tem, que ele ainda não desenvolveu, será? Então, eu acho que cabe essa reflexão também da nossa parte, né? E aí aqui é como eu falei, não há um consenso na literatura, tem várias formas de analisar, eu não sei, alguém aqui já fez um teste assim de personalidade ou de temperamento? Vocês já fizeram, já ouviram falar sobre isso? Eu já fiz o DISC. Tá. E você lembra o que deu? Eu já fiz acho que 2 ou 3 vezes. É meio que não é preciso, mas indica fortemente assim a minha personalidade, né? Tá. Cada indivíduo tem uma forma de ser, né? Exato. Eu sou um pouco mais contido e mais analista, né? Mas já tive amigos que já são mais expansivos. O meu sempre que eu fiz bateu assim bem próximo. Perfeito. E aí, como não há esse consenso, a gente vê aí hoje em dia vários testes sendo aplicados de eneagrama, que é através de números, o próprio DISC, né? O que o DISC propõe?
que eu enquadre todos os tipos de personalidade entre dominância, influência, estabilidade, cautela. Tem os traços, que é o que a gente vai ver aqui hoje, o próprio Big Five, que ele é um teste bem conciso também, e que é o que eu aplico em alguns atletas. Mas essas análises, elas trazem aí uma previsão mesmo, né? De como que a gente se comporta perante os desafios, e é claro que, como todo teste, ele vai muito do que você responde. Então, quando você responde, tem que ser aquela questão ali da natureza, né? Do instinto, e não como que eu gostaria que as pessoas me vissem, né? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver um temperamento por esses âmbitos, né? De sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Alguém já viu falar disso? Sim. Você já fez, Já, Vanessa? eu já vi também. Tá. Eu nunca fiz, mas já sei mais ou menos assim o que é cada grupo, mas nunca fiz a minha, assim, para ter a certeza. Legal. E você, Angélica, já fez? Já fiz. Você lembra o que foi? Deu melancólico. Legal. O que a gente tem? Vamos imaginar que esse desenho aqui, ele fosse um círculo aí, onde a gente tem, né? Uma extremidade em cima, a questão da extroversão, embaixo, a questão da introversão. De um lado, a estabilidade, do outro, a instabilidade. Então, o que eu digo? Na verdade, aqui, gente, todos nós temos um pouco dos quatro. Né? Isso também se altera, como a gente viu, através de um estado. Isso também altera através de um momento. Mas aqui é o que eu tenho de maior predomínio. Né? Então, se a pessoa ela é mais estável, mais extrovertida, ela está no quadrante de ser sanguíneo. Estável, introvertido, fleumático, instável, introvertido, melancólico, e extrovertido e instável, colérico. A gente vai falar disso daqui com mais detalhes, das características de cada um, e eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer um teste rápido para a gente meio que entender o que cada um aqui é. Tá? Mas basicamente é isso. Em detalhes, o que a gente tem? Então, o melancólico, o que ele é? Ele tem uma tendência, e aqui é tendência, né, gente, a ser mais instável, mais introvertido. Ele tem uma comunicação até que positiva, mas internamente ele tende a ser mais negativo. Quando ele erra, é aquela pessoa que precisa de um acalanto, assim, ela precisa de um abraço, ela precisa de que a pessoa acolha, né, de carinho, precisa desse apoio social. E até esse apoio vai fazer com que ela melhore. Então, é o tipo de pessoa que, se você briga, que se você bate de frente, ela não responde muito bem, né? E tende a ser uma pessoa mais reflexiva. O colérico, ele já é aquela pessoa de mais equipe, ele tem aquele perfil de liderança que é mais nato, ele tem opiniões muito bem formadas e consegue defender isso. É mais prático, mas tende a ser mais impaciente, é mais voltado para resultado mesmo, mais objetivo. Tem o fleumático, que ele é mais isolado, é aquele jeito dele, um pouco mais introvertido, né? Mas ele não apresenta um problema de comportamento. Mas ele prefere ficar mais ali na dele. Então, ele precisa de uma orientação mais objetiva, demora mais para se adaptar a ambientes. Então, é mais tranquilo, mais lógico, é aquela pessoa que é mais teimosa, indecisa, até mesmo por ser muito observador. Então, gosta muito de observar os cenários e acaba sendo muito disciplinado, né? Por quê? Porque ele precisa dessa questão da orientação, é um direcionamento, é aquela coisa direta. Então, ele vai e responde através da disciplina. E o sanguíneo, né, que é aquela pessoa que já preenche o espaço, né, quando chega. É estável emocionalmente, gosta muito de estar com pessoas, é mais receptivo a críticas, bem comunicativo, mas tem aquela coisa de que é muito bom para começar coisas, muito bom, muito empolgado para o início, mas o final sempre é um pouco mais arrastado e tende a ser exagerado, até mesmo em emoções. Transformando isso para atletas, como é que a gente vê isso, essa personalidade nos atletas, né? O fleumático, eles são aqueles atletas calmos, estáveis, e isso para eles é uma vantagem, porque eles são aqueles tipos de atleta que eles respondem muito bem à situação de estresse. Então, eles conseguem manter aquela calma, dificilmente pegam aquela pilha, né, falando aqui na gíria.
e eles também conseguem passar isso para os demais atletas. Então, aquelas pessoas que são mais nervosas acabam muito se ancorando neles, porque eles têm essa característica de acalmar a equipe quando está tudo pegando fogo, né? Eles até, por conta disso, podem parecer menos motivados. Então, aqui é uma coisa importante. Qual é o ponto, né? Chega lá, vamos fazer uma análise de um atleta. Compara, então, um atleta que é colérico, um atleta que é fleumático. Ele é menos motivado, mas ele é aquele cara que, se tiver ali no momento de pressão, aquele cara que vai conseguir cobrar um pênalti, vai conseguir fazer uma defesa com estabilidade. Então, ele é aquele cara que, quando ele atinge o alto nível, ele não tem os picos de sobe e desce. E isso é muito bom. Então, é uma característica importante. Aí você pega, de repente, está puxando ali para um atleta, seja de determinada forma. Mas olha só, vamos valorizar isso que você tem de bom. Por quê? Porque é importante, porque eu vejo que hoje essa busca por essa personalidade, como eu já falei, está fazendo com que os meninos acabem perdendo de bom que tem na sua própria característica. Tá claro, gente? Tá dando para pegar, assim, a essência do que eu estou dizendo? Tá, sim. Perfeito. E aí também eles são aqueles que são menos propensos a buscar mudança em treino, na carreira. É aqueles que gostam de ficar ali muito tempo no time, que gostam dessa questão de segurança, né? Já o colérico, não. Ele é extremamente motivado, ele é aquele atleta voltado à equipe, ele quer vencer a todo custo, é aquele atleta que, então, ele entra determinado a vencer. Não que os outros não sejam, tá? Todos são, mas esse aqui é aquela coisa, assim, que ele fica até nervoso quando não vence. Então, ele tem essa característica. E são conhecidos pela intensidade e paixão. Normalmente, é aquele atleta que tira o couro. Porém, ele pode ser mais impulsivo. E aí, por conta dessa explosão, dessa impulsividade, muitas vezes ele não consegue manter isso um jogo inteiro. Por quê? Porque aquela questão que ele tem dessa ira, quando não está ganhando, ele pega muita pilha, falando aí mais uma vez na gíria, então ele é aquele atleta que ele começa explosivo e no final ele está ali já chegando ao esgotamento, mas é muito mais o esgotamento emocional do que o físico. Então você percebe essa oscilação. Ele é muito bom de início, mas no final das contas ele acaba sendo mais retraído, ele acaba gastando aquela energia porque ele fica muito irritado. Então ele vai embora, ele fica pensando no jogo, ele fica pensando no erro, porque que não ganhou. E isso também gera uma ansiedade muito grande. Aqui pensando, por que é importante conhecer isso? Vamos pensar aqui que a gente tem um time lá. E aí a gente tem no mesmo time, então vamos pegar o exemplo que a gente trouxe aqui de atleta, o Zidane e o Felipe Melo. E aí, tá no decorrer do jogo, tem ali um cartão amarelo. Felipe Melo levou um cartão amarelo. Você sabendo dessa característica que ele mostra, você tira ele de uma partida importante que você já está ganhando, como é que você tira ou mantém? Então, isso serve também para você entender ali dentro de uma jogada. Eu estou falando isso, creio que não tem nenhum treinador aqui, mas depois a aula vai ficar gravada. Então, é fazer essa leitura das personalidades. Aí vai falar assim, Amanda, mas o treinador já tem isso. Já tem isso. Talvez essa análise de cartão ele até consiga, mas e aí? Será que ele consegue, então, explorar o melhor desse atleta? Como é que eu respondo? Como é que eu faço com um atleta que é colérico ali, que fica super com raiva quando perde? Como é que eu exploro o melhor dele? Então, é nesse contexto. O sanguíneo, eles são extrovertidos, sociáveis, é aquele cara que se dá bem com todo mundo dentro do time, sabe inspirar, motivar os demais, mas o que acontece? Como ele é muito voltado à pessoa, como ele é muito a questão do bem-estar, muito aquela coisa de acolher os amigos e tudo isso, ele pode não ter muita concentração, é uma característica dessa personalidade. Então, você vê que é aquele atleta que parece que não está levando a sério, que leva mais na brincadeira. Vocês estão identificando o filho de vocês em algum desses perfis? Sim. Eu estou. Então, aqui também é um traço, uma característica, né? E o melancólico, né, que a gente já falou ali também na outra tela, mas eles são comprometidos, buscam excelência, são mais reflexivos, autoanálise, mas é aquele mais sensível, né? Ele precisa de apoio. Então, esse é o tipo de atleta. Vamos pensar assim, a criança ali na fase de adolescência, como eu sempre falo, o adolescente, a criança, ela não tem a capacidade de se autorregular. Então, eles buscam quem? Mãe, pai, treinador para fazer essa autorregulação. Precisa disso.
Então, se ele tem ainda, além disso, um perfil mais melancólico, adianta ele errar ali dentro de campo ou ele não corresponder da maneira com que deveria, o pai, a mãe ou o treinador gritar, colocar culpa e ir embora no carro falando, não vai resolver. Isso só vai piorar o caso. Ah, Amanda, mas ele tem que aprender, ele vai ser moldado pelo ambiente, mas isso também requer tempo, isso não é rápido. Isso pode fazer mais mal do que bem. Por quê? Eu posso sim corrigir um melancólico, posso e devo, mas é nesta ordem. Primeiro eu acolho, primeiro eu aponto o que foi de bom, primeiro eu me mostro ali com essa compaixão, com esse entendimento do momento, e depois eu abordo o que fez errado. Então, diferente de um colérico, ele já resiste mais. O melancólico não. Então, quando a gente não usa isso aqui para agir da maneira com que cada um prefere, e aí você vai falar assim, ah, Amanda, mas o futebol não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Perfeito, não é assim. E muitas vezes ninguém vai olhar para isso, a maior parte das vezes, mas se eu, enquanto atleta, eu identifico que eu tenho lá um perfil melancólico e eu tenho essa necessidade, eu estou com essa necessidade no momento, porque esse traço, ele me traz também muito ali o que tá acontecendo. Se eu estou passando por um momento de mais dificuldade, eu vou ficar mais sensível, e o treinador vem e briga comigo, no lugar de eu achar que eu sou ruim, que tá tudo acabado, não. Eu vou conseguir fazer uma leitura, falar, poxa, não é por isso, é porque eu preciso de mais esse acolhimento, de onde eu vou buscar isso? E não necessariamente porque eu sou péssimo, que está tudo acabado, ou porque brigou, está mexendo com a minha pessoa. Então, a gente precisa ficar atento a esses pontos. Mais do que, claro, aqui eu estou falando porque vocês são pais de atletas, mas também para que cada um consiga fazer a sua identificação. Isso é possível aí, com o passar do tempo, na adolescência, isso aqui já é muito possível deles conseguirem fazer essa leitura de quê? De se entenderem, para assim começarem a tirar um pouco do peso, porque o externo muitas vezes traz essa pressão. As pessoas muitas vezes não sabem e não vão saber mesmo se comunicar com a gente conforme isso aqui. Mas se eu também me conheço, fica mais fácil eu me relacionar comigo mesmo e eu me relacionar com as pessoas, né? O que eu trouxe aqui para vocês? Para a gente já partir para esse teste, para cada um de vocês fazerem aí um papel de vocês. E aí, o que eu quero? Que vocês respondam, né, com instinto de fato, e não como vocês gostariam de ser vistos. As perguntas, elas são A ou B, e na letra A, sempre vão ter mais de uma possibilidade, nem sempre são possibilidades parecidas, mas se você se identifica com algumas do que eu falei, pode colocar A, e no B também a mesma coisa. E aí, o que eu quero que vocês façam? Que vocês separem perguntas de 1 a 4, então vai fazer 1, 2, 3, 4, responder A e B, depois faz de 5 a 9, só para a gente fazer essa separação, porque no resultado a gente vai ter isso. Antes da gente começar com o teste, ele também é super rápido. Vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu achei super bacana você fazer esse teste com a gente, porque eu era adolescente quando eu fiz esse teste. Tanto é que quando você perguntou, eu nem lembrava que eu tinha feito. Aí quando você colocou lá, melancólico, sanguíneo, aí eu falei, eu já fiz. Já vi isso em algum lugar. Pois é, onde eu lembrei, eu fiz tem muitos anos. Que legal. Ele é um teste, e não é um teste que eu aplico com os atletas, não tem perguntas aqui relacionadas ao esporte, mas ele dá para a gente ter aí essa ideia. Na verdade, aqui o que a intenção é, a gente viu aqui um pouco disso, mas para a gente se identificar também dentro desse contexto, né? No universo dos atletas, eu acabo usando o Big Five, mas que a gente também consegue usar, e depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um sorteio aqui para a gente fazer um teste Big Five aí com quem participou da aula. Ah, bacana. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Quando você recebe uma má notícia, como você reage? Então, letra A. Eu tenho uma reação e uma conclusão rápida, respondo logo e já ajo logo, então já tiro minhas conclusões ali rapidamente. Ou letra B, eu demoro mais para assimilar. Então, é aquela coisa que eu paro, fico sem reação, demoro para assimilar e depois eu vejo o que eu vou fazer com aquilo. Pode responder só A ou B. Pergunta número 2. Você fez algum teste, não se preparou
Então, na hora do teste, estava inseguro. No dia seguinte, você recebe ali a resposta desse teste e viu que foi bem. Qual é a sua reação? Fico muito alegre, comemoro, conto para todo mundo, me empolgo mesmo com a notícia, comemoro aquilo de uma forma muito intensa. Ou letra B, fico surpreso, sem palavras, só consigo agradecer, falando, nossa, graças a Deus que isso aconteceu. Então, fico surpreso, não esperava, não falo nada e agradeço. Nossa, que bom, que graças a Deus que deu certo. Porque por mim não teria dado, tipo isso, né? Número 3. Quando você gosta de alguém, e aí aqui é o gostar mesmo de relação amorosa, tá, gente? Como você reage? Letra A, logo demonstra, quer ficar perto da pessoa, fica arrumando desculpa para estar ali com ela, é intenso nessa questão. Ou letra B, esconde, procura disfarçar, espera para ver se a pessoa toma alguma iniciativa ou diz algo. E aqui, gente, a gente pode trazer para outras realidades do nosso dia a dia, tá? Não necessariamente para contexto amoroso, mas assim, quando eu quero muito alguma coisa, o que eu faço? Eu vou atrás, busco, tenho esse ímpeto, já sou intenso ali, já quero resolver, decidir, ou não, fico ali analisando, esperando, de repente ver se as coisas se resolvem por si só, nesse sentido. Lembrando, coloquem aquilo que é o instinto de vocês, e não aquilo que você foi moldado, ou aquilo que você está acostumado a responder, ou como você quer que as pessoas vejam você, tá? Número 4. Você está em um evento, você não conhece a maioria das pessoas. Como que é a sua reação? Letra A. Converso com as pessoas sem problema nenhum, mas eu evito assuntos sem sentido. Se for para falar coisa boba, eu não quero. Né? Mas se relaciona de uma forma geral e no final da festa até acaba que conhece todo mundo. Ou letra B, fica num local reservado. Se alguém falar com você, você responde, mas também não procura assim, interação nenhuma. Fica ali parado. Então, essa foi as perguntas de 1 a 4. Agora a gente começa nas perguntas de 5 a 9. Por que eu pedi para vocês separarem? Porque no resultado a gente precisa dessa divisão, tá? Então, uma pessoa próxima, um amigo mesmo, aquela pessoa que você tinha com muito carinho, te decepcionou. Como que você reage a isso? Letra A, aqui entra naquela questão que tem várias situações na letra A e várias na letra B, você vai responder conforme aquilo que mais se aproxima de você. Então, letra A, fico sempre com a pulga atrás da orelha a partir daquilo, então, e eu penso que nunca mais vou contar com ela. Não tem mais possibilidades de contar com essa pessoa. Vou sempre ficar com a pulga atrás da orelha. Até converso, tudo, mas a relação não será mais a mesma. Ou letra B, não lembra do fato, entende o momento da pessoa e deixa para lá. Não é uma coisa que eu vou ficar lembrando, não vou esquentar minha cabeça com isso. Talvez ela estivesse num momento ruim, tá tudo certo, vamos, vida que segue. 6. Quando você fica ofendido com algo, quanto tempo esse sentimento fica dentro de você? Na maioria das vezes, tá, gente? Letra A, por muito tempo. Então, você fica bem triste, fica com raiva, aquela coisa que fica pensando com frequência. Então, muitas vezes, aquela situação se arrasta por muito tempo. Como um atleta que, por exemplo, que perde lá a competição, fica muito mal porque errou e fica pensando naquilo 3, 4, 5 dias. Ou letra B, fica com raiva ou triste na hora, mas depois passa muito rápido, não leva em consideração e acaba que seguindo não faz muita diferença. Número 7. Se você pudesse definitivamente escolher um estilo de vida para você, qual seria? Então, um estilo de vida ou repleto de desafio, que você pudesse sempre superar seus limites, ou fazer algo de impacto,
que ajudasse e transformasse a vida de muitas pessoas. Ou a letra B, eu queria um estilo de vida daqueles que eu viajo, conheço o mundo inteiro, com muitos amigos, muito dinheiro, e viver sossegado, em paz, sem ajudar as pessoas à volta ou sem ter grandes desafios. Desfrutar mesmo, aproveitar para mim, e deu, ou não. Gosto de desafio, gosto de ajudar, A ou B, tá, gente? Número 8. Aqui diz respeito à chance, né, a probabilidade de você continuar tratando uma pessoa igual antes, depois dela quebrar sua confiança. Pessoa que até então você confie muito. Claro, aqui talvez a gente não coloque familiares, porque familiares, né, muito próximos, a gente precisa agir de outra forma, mas a chance de você continuar tratando uma pessoa igual é quase nula, porque para você a confiança é uma só e quebrada, não volta nunca mais, então eu sempre vou ter o pé atrás com ela. Ou não, a chance são muitas, porque eu sempre entro na questão de compreensão, a frase de que a vida é curta para a gente brigar por pouca coisa, e isso não costuma acontecer muito com você, então não é algo que você se apega. Não, você não é muito apegado a isso, a esses fatos, e nem mesmo às pessoas. Se você se encaixa em algum desses, pode responder B. Número 9. Mesmo que a gente tenha uma rotina, né, bem rigorosa, aquela rotina bem determinada, a gente sabe que normalmente a gente acorda, a gente já tem uma ideia do que a gente vai fazer durante o dia, né? Como que você reage quando uma pessoa quebra a sua rotina? Exemplo, uma pessoa que você não estava esperando, que aparece do nada no seu escritório ou na sua casa, chegou no improviso, ou então aquele caso, aquela situação que você moveu um monte de coisa para estar ali com uma pessoa, para honrar um compromisso, e aí a pessoa cancela em cima da hora. Como que você age nessas situações? A letra A não se importa com isso, mas não gosta que as pessoas ajam assim, tipo, não é uma coisa que eu fico confortável, eu não gosto, mas também não é algo que eu dou muita importância para isso, né? Ou, ainda na letra A, detesto ser pego de surpresa porque eu perco o chão. Então, assim, é como se tirasse ali a minha rotina e eu não sei o que eu faço. Estava tudo programado, de repente, e agora? Eu vou fazer o quê? E a letra B, não liga muito, porque nem sempre as coisas saem como a gente quer, não tem como, a gente não tem esse controle. E se desmarcam com você, né, você já arruma logo alguma coisa para fazer, porque sempre dá para se adaptar. Então, você não liga muito, sempre tem essa adaptação. Então, esse teste é rápido, ele vai de 1 a 9. A gente pode colocar aqui depois, se todos vocês estão lá no grupo, gente. Se vocês todos estiverem, coloquem o nome de vocês, porque daí eu faço um sorteio do DISC, tá? Para a gente também bater um... E aí, qual é o resultado? Você vai somar não, você vai ver, né, na seção de 1 a 4, se você teve mais A ou mais B. E depois, na seção 2, que é de 5 a 9, você também vai ver se você teve mais A ou mais B. E aí, qual é o resultado do teste? Vamos lá, se na seção 1 você teve mais A e na seção 2 você teve mais B, a identificação é de sanguíneo. Se a seção 1 você teve mais A e a seção 2 você teve mais A também, tendência a ser predominantemente colérico. Se a seção 1 foi mais B e a seção 2 foi mais A, tendência a melancólico, né? A predominância, não é a tendência, perdão. E a seção 1 mais B e a seção 2 também mais B, fleumático. É esse o resultado do teste. E aí depois vocês podem voltar ali na tela e entender, ou até mesmo vou compartilhar lá no grupo vários vídeos com uma explicação bem detalhada de cada um desses perfis para que vocês vejam e se identifiquem.
Amanda, Bem, o meu deu a metade, o do 1 a 4 deu metade, e aí? deu Deu, empate? Não, tem uma deu, aqui de é, desempate. Espera aí que eu já te falo já. tá. Aí no outro deu desempatado, deu tudo A, mas no outro de cá deu empatado. De Tá. 1 a 4 deu empate. Não, eu já te falo já. Qual que é a pergunta do desempate? Tá. Falar nisso, ô Walter, se você puder mandar lá no grupo o nome, é melhor, tá? Do que aqui. Porque aqui depois a aula fica. Eu saio daqui e aí eu acabo apagando aqui o nome. Então, se você puder colocar lá, te agradeço. Aliás, todos vocês. Porque daí eu disse que ele é um relatório bem amplo, viu, gente? Eu não sei se todos vocês já viram, mas ele é bem amplo. Vamos lá para a pergunta de desempate. Mais alguém teve empate? Eu Tá. também, Amanda. Eu Todo também mundo. tive, Amanda. Tá, vamos lá. Vamos lá bater essa prova agora. Quando você está discutindo com alguém, no calor do momento, como que você age? Fala um monte de coisa e só depois vai pensar no que disse. Então, é letra A, tá, gente? Respondo ali na hora, só depois pense no que disse. Já tenho sempre a resposta na ponta da língua, né? Bateu, levou na hora. Ou letra B, pensa muito, mas resposta boa sempre vem muito depois de 2 semanas ali que passou e você fica até então ali. Ou você trava total e não encontra palavra nenhuma. Então, essa é a resposta aí de desempate. Ah, tá. Essa é a pergunta de desempate. Então você pode repetir? Posso, claro. Seção A, mais, né? Mais letra A. Seção 2, mais letra B, sanguíneo. Seção 1, mais letra A, e seção 2, mais letra A também, colérico. Seção 1, mais letra B, seção 2, mais letra A, melancólico. E seção 1, mais B, e seção 2, mais B, fleumático. Lembrando, é claro que isso é instinto, mas também tem a questão do momento onde eu estou exposto. Se eu estou mais exposto a estresse ou menos exposto a estresse, isso também vai impactar, tá? Então, gente, o que a gente vai fazer? Eu quis falar dessa aula para ver, né, eu quis mudar o contexto da aula, na verdade, uma aula bem diferente mesmo do que a gente teve na sessão passada, né, na semana passada. A aula da semana passada foi muito mais teórica, muito mais conteúdo, muito mais pesado, assim, né? E hoje foi uma coisa muito mais leve, mais interativa. Mas eu quis fazer isso de forma mesmo proposital, porque eu percebi aí, durante a semana, como eu falei com vocês, essa questão aí de uma cobrança exacerbada em relação a uma personalidade que ela sequer existe. Nem a literatura consegue enxergar isso. E aí essa cobrança vem por parte dos atletas, por parte de pai e mãe de atleta, por parte de treinador. Mas para deixar claro que as pessoas não precisam ter o mesmo perfil. E a gente consegue aproveitar melhor cada um deles. Assim como eu fiz na outra aula, eu vou mandar o complemento, né, de cada um desses grupos lá, por vídeo ou por texto, para ficar mais claro, até mesmo para os atletas, para vocês que fizeram o teste. Também vou mandar as perguntas, né, para o pessoal que não esteve aqui hoje, fazer o teste também, caso eles queiram. A aula vai ficar gravada. E caso vocês queiram falar qualquer coisa, qualquer pergunta, eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem sugestão, né, falarem aí, passarem uma sugestão do que vocês acham, qual a necessidade que vocês estão tendo, o que vocês têm percebido, né, no meio, que a gente pode trazer aqui para discussão também através de aula. Eu acho muito bacana essa questão interativa, porque uma coisa é a Amanda sentar aqui e falar mais do que o homem da cobra, como dizem, sem fim. Né? Outra coisa é vocês trazerem também, vocês estarem interessados, vocês verem isso. Tchau, Fabiana, obrigada, viu? Vocês verem e participarem disso. Então, acho que a gente pode ir mesclando dentro desse contexto, aí com a necessidade de vocês e também com o que eu venho enxergando aí no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, se vocês quiserem dar alguma sugestão aqui agora de aula,
Obrigada, Fabiana, muito obrigada. Se vocês quiserem dar alguma sugestão aqui na aula ou mandar lá no grupo também, fiquem à vontade, tá? No mais, gente, vocês querem falar alguma coisa? Aprendi muito hoje. Sempre aprendendo muito com você. Obrigada, tia. Obrigada. No mais, gente, eu agradeço, né, pela disponibilidade de vocês. Quinta-feira, né, não é fácil, ainda mais duas seguidas, né? Vou mandar assim, pode deixar. Pode deixar que eu vou mandar. Não esqueçam de mandar os nomes também, para a gente fazer o sorteio do disco. Angélica, quer falar? Não, foi muito bom. Foi muito Sim. bom. Só agradecer mesmo, foi bom demais. Obrigada, viu? Fernanda levantou a mão? Foi Não sei muito se bom o conteúdo hoje, Amanda. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Espero ter contribuído aí com vocês. Agradeço muito, né, pela disposição de vocês também estarem aqui. E a semana que vem tem mais, tá? Obrigada, gente. Um beijo. Boa semana para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.